A Europa promete se manter firme diante dessas ameaças de Donald Trump. Trouxemos aqui algumas das reações, algumas das opções que estão na mesa, mas há uma realidade muito importante que se impõe nesse quadro todo, gente. A dependência dos Estados Unidos deixa o bloco europeu sem opções. Vamos ver na análise de Américo Martins, direto de Londres. Boa noite, Thaís. Boa noite para toda a nossa audiência. Alguns líderes europeus estão falando muito grosso com relação a essa crise com os Estados Unidos em torno da Groenlândia. O presidente da França, por exemplo, Emmanuel Macron, disse que os europeus não vão aceitar de nenhuma forma qualquer tipo de chantagem ou pressão relacionadas à Groenlândia ou até mesmo à defesa da Ucrânia. Ele diz que os europeus precisam reagir e bater de volta nos Estados Unidos. Mas a realidade é que os europeus sabem que precisam desesperadamente de uma saída diplomática para essa crise. Porque as armas que eles têm, tanto do ponto de vista militar como do ponto de vista econômico, não dão conta de lidar com os Estados Unidos. Por exemplo, os europeus poderiam impor ali tarifas retaliatórias contra aquelas que foram ameaçadas no final de semana pelo presidente Donald Trump. Os europeus, de fato, podem impor essas tarifas que poderiam chegar até a 107 bilhões de dólares em produtos que seriam importados dos Estados Unidos. Mas isso teria dois impactos muito negativos. Primeiro, poderia aumentar a inflação e criar problemas para a importação desses produtos americanos para os próprios europeus. Segundo, abriria uma guerra comercial enorme com os Estados Unidos que os europeus não sabem aonde pode parar. O presidente Donald Trump pode dobrar a aposta e pode tornar inviável ali basicamente qualquer tipo de comércio com os europeus. Uma segunda hipótese é uma arma muito mais potente também na área econômica, aplicar a chamada lei da coerção contra os Estados Unidos. Essa é uma lei que foi aprovada em 2023 e que impediria, por exemplo, empresas americanas de operarem ou investirem na Europa. As Big Techs, por exemplo, seriam punidas nisso. Mas isso é uma opção que foi criada para países como a Rússia ou a China, contra os quais a União Europeia pode de fato aplicar sanções e sua economia resistir, até por conta das excelentes relações com os Estados Unidos. Mas tentar usar uma lei como essa contra os americanos criaria uma guerra diplomática de tal tamanho que o presidente Donald Trump poderia simplesmente abandonar a Europa à sua própria sorte, inclusive na área econômica. Na parte militar nem se fala, os europeus não têm como resistir a qualquer aventura militar dos americanos na Groenlândia. Esses 8 países que foram ameaçados com as tarifas enviaram poucos soldados, dezenas de soldados, para um exercício militar na Groenlândia. O objetivo deles era dizer que eles estão dispostos a ajudar na defesa da ilha, mas isso foi interpretado pelo presidente Donald Trump como uma provocação. E os europeus sabem que não têm armas, capacidade militar para aguentar um choque contra os americanos e eles nem gostariam de ver isso. Para terminar, a União Europeia ainda está muito dividida, porque vários países não consideram a questão da Groenlândia como uma prioridade. Eles estão muitíssimo mais preocupados com os russos, por exemplo. Aqueles países do leste europeu, Polônia, os países bálticos, por exemplo, que querem uma segurança não contra a tomada da Groenlândia, mas contra qualquer aventura do presidente Vladimir Putin sobre os seus territórios. E quem que iria garantir a defesa desses países da Europa em geral, em caso de qualquer provocação russa? Os Estados Unidos. Os europeus sabem que dependem militarmente para a própria defesa do seu continente dos Estados Unidos. Por isso, eles até falam grosso, mas precisam, de fato, de uma saída diplomática. Ou contar com o tempo, com mudanças políticas no horizonte nos Estados Unidos que pudessem conter o presidente Trump.